Alô, amigos queridos, estamos aqui na quarta-feira, uma quarta-feira lesco-lesco aqui no Rio de Janeiro, quer dizer, a gente está habituado ao calor de rachar no Rio de Janeiro, e dessa vez está um clima fresquinho, agradável, né? E como disse até o meu amigo Luiz Henrique Oliveira, lá de São Paulo, né, quem também nesse momento está nos prestigiando, um clima muito mais propício a São Paulo do que ao Rio de Janeiro. Mas faz parte do show. Hoje teremos uma entrevista muito importante com um desembargador, o Zé Augusto Araújo Neto. Ele é advogado, é promotor, desembargador, enfim, percorreu toda a carreira jurídica, né? E é membro também da Fraternidade da Comunicação, a qual eu também pertenço. Então eu vou cumprimentar nesse momento nosso querido amigo Zé Augusto Araújo Neto. Muito boa tarde, querido. Boa tarde a você e aqueles que nos acompanham, né, Fernando Sérgio? É uma satisfação estar com você aqui, sempre discutindo temas importantes para a sociedade. Então é sempre um momento muito feliz ter esse encontro com você. Não tenha dúvida de que a felicidade também é nossa, né? O importante é a gente não só agradecer a você a presença, como transferir todo esse conhecimento e tal para outras pessoas que elas próprias tirarão as suas ilações. Eu queria já, de início, mandar um abraço para o Robson Lucas. Muito boa tarde, meu amigo Fernando Sérgio Canete Pinto. Boa tarde, Robson. O Luiz Henrique Oliveira, Fernando, estou na escuta. A Sandra Gueraldi, a Patrícia Souza, Inês Faria, Maria José Lima, José Rodino, sempre prestigiando a gente. Maravilha, Zé Rodino. Hoje a gente vai falar que é um assunto importante, é um assunto da situação de momento que decorreu em função de uma tentativa de golpe, né? Então nós estamos tendo em Brasília essa ação penal, né, que na verdade pode culminar e deve culminar num julgamento. Não se sabe exatamente qual seria a sentença. Sobre tudo isso, eu gostaria de trazer essa figura que é o Zé Augusto, que é nosso desembargador, digamos assim, que, como falei para vocês, teve uma passagem também na promotoria, enfim, toda a cadeia jurídica, se é que a gente pode chamar. Meu caro Zé Augusto Araújo, como é que você está vendo esse momento que nós estamos vivendo desde o início das testemunhas, 50 e tantas testemunhas, a favor ou contra, não importa, né, e que estão sendo analisadas pelo Alexandre de Moraes, pelo ministro do Supremo e os seus pares? Olha, eu vejo assim uma situação que para os réus é bastante preocupante, sabe? Como você falou aí, eu comecei há muito tempo na carreira jurídica, né? Lá pelos anos de 1969, como estagiário da Defensoria Pública, depois passei no concurso para Ministério Público aqui na Guanabara, antiga Guanabara, ainda sou da antiga Guanabara, né? Começava como a promotoria começava como defensor público. Eu fui também defensor público durante 2 anos e 7 meses. A maior parte desse tempo, cerca de 2 anos, atuando como defensor do júri, defendendo réus que praticavam homicídio, tentativa de homicídio. Uau. Depois fui a promotor, passei para a acusação, né? Acusando as pessoas que cometiam também esse tipo de crime. E naquela época a gente via assim, que na sociedade havia uma certa distinção. O crime, a condenação era para preto e pobre, normalmente. Mas hoje as coisas mudaram, né? Hoje a gente vê que até presidente da República já vai para a cadeia, né? Nós vemos aí que tem condenação, né? O presidente anterior, todos os que passaram aí quase já foram parar na cadeia. Ou seja, a justiça está se tornando mais igualitária. Antigamente ela era quase que condenando apenas pretos e pobres, mas hoje não. Hoje a pessoa que
for praticar um crime, tem que pensar muito, ainda que seja de alta sociedade. E a gente vê aí todos os dias notícias de influencers, de jogador de futebol, de jogador de seleção, né, de pessoas de alta sociedade, de empresários, pessoas se envolvendo em crime, porque antigamente pensava assim, eu não vou para a cadeia, o meu status social não permite isso, a minha situação é muito boa, eu contrato os melhores advogados e vou me ver livre. Mas hoje a situação é diferente. Hoje a gente vê presidente indo para Banco dos Réus, ministros indo para Banco dos Réus, generais, almirantes, coisas que a gente não via antigamente. E nós pudemos acompanhar aí nesses últimos dias aí depoimentos, como você falou, 50 e tantos depoimentos, né, colhendo nesse processo, em que se apura uma tentativa de golpe, que na verdade é crime de golpe, crime de abolição violenta do Estado democrático, do Estado de Direito. Então, essas pessoas hoje estão indo para o Banco dos Réus também, sujeitos até uma condenação. Eu vejo que a situação deles é preocupante. Eu não vou dizer que vão sair condenados, alguns devem ser condenados, outros talvez até saiam absolvidos, mas os crimes são muito graves, os crimes atribuídos, né? Crime de golpe de Estado, que a definição de golpe de Estado é de tentativa de golpe de Estado. Porque é uma situação lógica. Se a pessoa pratica um golpe de Estado, ela toma o poder e quem vai para a cadeia é o outro lado, não é ele que praticou o golpe de Estado. Então, o crime de golpe de Estado, o que se pune é o crime, é a ação tentada, né? Aquela tentativa de golpe, porque se ele concretiza o golpe, ele passa a ser o governante, toma conta da situação, normalmente impõe uma ditadura, como a gente vamos nos lembrar de 1964, não é? Que houve um golpe, o presidente saiu do poder, os militares tomaram conta do poder, então quem é que ia condenar os militares que praticaram o golpe? Se eles eram os vitoriosos, não é? É igual uma guerra, quem ganha é o que está por cima, ele não vai ser condenado por isso. Então os crimes são esses: tentativa de golpe, tentativa de abolição violenta do Estado democrático de direito, organização criminosa, e agora uns crimes um pouco mais leves, dano qualificado e deterioração do patrimônio tombado. Agora, esses outros crimes aí dão penas de reclusão, acima de 4 anos mínima, pena mínima, então isso pode dar uma pena acima até de 20 anos de reclusão. Então é uma situação, eu acho que para o réu, preocupante, porque os fatos são graves. Agora, você há de me perguntar, os fatos são graves e as provas colhidas no processo? Pois é, ia perguntar assim, porque muita gente alega, aqueles que fazem parte da defesa dos réus, né, alegam de que as provas não são tão veementes para haver uma condenação. Na sua avaliação, isso é apenas uma retórica de defesa? É uma retórica, até mudada agora, como a gente viu ontem nos interrogatórios, né? Eu vou depois chegar aos interrogatórios, mas vamos ver o que tem de provas nesses autos, que eu acho provas muito sérias. A primeira prova que a gente vai falar, assim, que vai se lembrar, é o testemunho do Mauro Cid, que era um tenente-coronel, era o braço direito do presidente Bolsonaro, ajudante de ordens do presidente, era aquele que estava ligadíssimo ao presidente da República. E ele, quando viu que a situação para ele estava difícil, atingindo inclusive a família, o pai, general já reformado, a familiares dele, ele resolveu fazer uma delação premiada. Delação premiada é aquela em que a pessoa confessa o próprio crime para ter um abrandamento da pena, isentando outras pessoas de pena, como o pai dele ficou de fora. Então,
tem essa delação premiada que ele relata fatos envolvendo o presidente Bolsonaro, envolvendo ministros, e relata. Agora a pessoa vai dizer, mas delação premiada é um depoimento de testemunha de um interessado, essa não é uma prova segura. Evidentemente que a delação premiada por si só não leva à condenação. Sim. Há necessidade de outras provas, porque a pessoa, quando faz a delação premiada, ela está fazendo também para se defender, e pode estar acusando o outro de forma injusta e forma errada. Não pode ser, porque se ele mentir, ele vai perder a delação premiada e vai ficar com uma confissão contra ele. Então, normalmente, a pessoa é obrigada a falar a verdade, porque, do contrário, ele perde a delação premiada. Mas, ainda assim, é um depoimento. Agora, nós temos, além disso, outras provas que, a meu ver, são sérias demais e que revelam fatos que nem os envolvidos podem negar. Primeiro, aquela minuta do golpe de Estado. Aí já não é mais só um depoimento, aí é uma prova material, é um documento. E esse documento foi apreendido na casa lá do Anderson Torres, que era o ministro da Justiça, e depois passou a ser secretário de Segurança do Distrito Federal. Esse documento foi apreendido na casa dele, lá junto com os retratos de família dele. Ele diz, isso estava numa pastinha aí, eu nem sei, recebi isso aí. Não, não é assim. Aquilo era um documento feito por alguém que entende de direito. É um documento preparatório para, quando houver o golpe de Estado, você tornar o ato legal perante a lei. Aquilo legaliza o golpe de Estado. Aquilo ali é que vai, como houve na ditadura em 1964. Houve o golpe de Estado e a primeira coisa que fizeram foi o quê? Um ato institucional. Um ato institucional que ficou acima da Constituição. Ou seja, é o poder pela força. Então, esse é um documento que era uma minuta que seria usada quando fossem praticados aqueles atos que eles pretendiam praticar. Então você tinha um instrumento jurídico para tornar legalizada aquela situação. E essa minuta existe, essa minuta está apreendida, ela foi encontrada na casa do Anderson Torres. Ela foi encontrada se me permite algo ainda mais grave, que denunciava a existência da tal Operação Punhal, uma operação que iria... Eu vou chegar lá. Então esse documento é um documento que existe, não é um negócio assim de um depoimento. Essa prova é material, ela é palpável, ela está em papel, ela está nos celulares que foram apreendidos, em computadores que foram apreendidos. Ela é admitida pelo próprio Bolsonaro quando diz que discutiu aquilo lá, pretendendo ver se era possível estabelecer aí um estado de defesa, um estado de sítio. Então ele estava fazendo aquilo nesse sentido, mas admite que ela foi projetada em uma tela, que ela foi discutida com os comandantes das Forças Armadas. Ele admite isso, então não se pode negar. Ela foi inclusive encontrada na sede do partido dele, do PL, Partido Liberal, não é? Então é uma prova muito séria, é uma prova que existe. Então, outra prova que você lembrou também, aquele plano do punhal verde e amarelo, aquilo está discriminado, aquilo está narrado como seria praticado, aquilo está a finalidade de qual seria aquele plano. É dos mais sérios a finalidade, era matar o presidente da República eleito, era matar o vice-presidente, que daí não teria... acaba com o presidente, acaba com o presidente, daí tem que fazer uma nova eleição, e matar o ministro do Superior Tribunal de Justiça, do Superior Tribunal Eleitoral, Tribunal Superior Eleitoral, que também era ministro do Supremo, né? Alexandre de Moraes. Quer dizer, isso é uma coisa muito séria. Isso também entra naquele plano da Copa 2022, cada participante recebendo um nome de um país, era o África, era o México, era não sei o quê. Então, isso são provas que não são meras provas testemunhais. E, além disso, além da delação premiada, nós temos depoimentos muito importantes também, que é depoimento do ministro do Exército e ministro da Aeronáutica.
não é? Que não chegou toparam. a falar assim, que não toparam a história do golpe. Não aceitaram. O ministro da Aeronáutica, pelos depoimentos que tem, quando quiseram mostrar aquilo, ele falou, isso aí implica também em não dar posse ao presidente eleito? Implica, explica também. Ele, não quero receber e não fico aqui. E saiu do local. Quer dizer, isso é uma prova seríssima, que eu digo. A acusação é de fatos sérios. As provas são sérias, não são de mera falação, não. São provas palpáveis. Essa Copa 2022 também, tudo relatado. Eles deixaram a prova que foi produzida contra si mesmo, que acabaram sendo encontradas essas provas. Então, esse é um fato muito grave, que eu acho que eu não queria estar na pele de um deles, não. Porque a situação é grave. Eu não estou dizendo aqui que vai ser condenado, não estou dizendo que praticou o crime, eu estou vendo por fora, eu não estudei o processo, eu não me aprofundei no processo, mas eu vi essas provas, eu acompanhei isso aí, você também, e muita gente acompanhou, e vê que isso é uma prova séria. Os fanáticos ainda por Bolsonaro dizem que isso tudo não existe. Ah, não, isso não existe. Mas não é isso está no processo, isso vai ser avaliado. Não é? Agora você lembrou aqui os interrogatórios. Os interrogatórios ontem apareceram lá, todos mais assim, humildes, né? Ah, não, se desculpando. O Bolsonaro disse, não, eu não contestava a eleição, não. Eu criticava como outros fizeram. Até o Dino também fazia isso, criticar as urnas, essa votação por computador, né? Essa urna eletrônica. Online. Urna eletrônica. Não, eu apenas criticava. Não, ele não criticava, ele não admitiu. Não, e ele fez uma coisa muito feia, se você me permite recordar, que foi antes das eleições. Antes das eleições, ele reuniu os embaixadores de outros países, nitidamente mostrando uma irregularidade que não houve e preparando esses embaixadores para, no caso, dá a impressão isso, você me corrija se eu estiver errado, preparando esses embaixadores para um futuro golpe de Estado, porque haveria uma falcatrua que não houve do ponto de vista eleitoral, né? E você vai se lembrar também que ele chegou a passar uma noite numa embaixada, né? Exatamente. Estranho, né? Da Hungria, né? Um presidente da República vai para uma embaixada para dormir uma noite lá, que nunca ficou explicado aquilo. Não era uma preparação também para ter um asilo político, né? Então isso tudo vai pesar, tudo isso vai ser examinado. Agora ontem chegaram, eu criticava, como outros fizeram também. Não, ele não aceitava o resultado. Ele dizia que a eleição tinha sido fraudada, afirmava até há poucos tempos atrás, até há poucos dias atrás, estava afirmando que a eleição foi fraudada. Ou seja, é aquele que entra numa eleição e a eleição só vale se ele ganhar. Se ele ganhar. Não existe isso, meu Deus. Quando perde, então a eleição foi fraudada. Quando perde, é aquilo que todo mundo diz, tem que ir para casa e se preparar para outra eleição. Claro, isso é a democracia, isso é a alternância de poder. Tem que aceitar o resultado. Nunca se provou uma fraude em urna eleitoral. Se provava fraude quando era votação de papel, que aquela votação de papel dava margem a isso. Aquilo de computador não dá margem. Ministros vão se envolver numa fraude dessa, sabendo que se isso for descoberto, a vida dele acabou profissionalmente. Ninguém vai se envolver num negócio desse para dar eleição para quem? Para outro? E o Bolsonaro não ganhou as eleições passadas? Pois é. Aí então não houve fraude, não é? Agora esse negócio de fuga, isso está virando exemplo, né? O caso da Carla Zambelli, que fugiu lá para a Itália e disse que vai ficar por lá, mas em última análise agora houve a determinação de que ela é foragida, né? E o detalhe ainda maior é que foi a Interpol que aceitou esse fato como juridicamente válido e colocou o nome dela como foragida em 142 países. A pessoa não pode sair dali, né?
E também eu não sei se a Itália vai aceitar isso. Primeiro porque ela não é uma cidadã italiana nata, ela que obteve a cidadania nascida no Brasil. Eles podem também fazer o seguinte, não dou a extradição, mas ela vai ter que cumprir a pena aqui. Agora sempre disseram assim, não, isso aqui o Brasil é uma ditadura do judiciário. Ditadura do judiciário. E o tribunal está sendo até muito cauteloso. Você vê essas audiências que estão ocorrendo com uma tranquilidade tremenda, observando o direito de defesa. Ontem até algumas brincadeiras, até o presidente Jair Bolsonaro, ex-presidente, entrou numa brincadeira dessa, né, dizendo que queria convidar o Alexandre de Moraes para ser o vice da chapa dele. Quer dizer, isso aí, se for questionado no exterior, essa cópia dessa audiência toda pode ser levada para ver que tudo está sendo feito de acordo com a lei, respeitando os direitos. Nós estamos bem diferentes daquela época de 64, dos porões da ditadura, que não existem hoje. Verdade. Nós não temos tortura. Nós temos o Brilhante Ultra, que foi elogiado pelo Bolsonaro quando deu o voto dele contra a Dilma. Né? Um dos maiores torturador da ditadura. Verdade. Maior torturador da ditadura. Aqui não está havendo tortura, não. Ninguém está sendo coagido a falar nada, não. Está sendo respeitado o direito. Nem o questionamento do interrogatório está havendo. Até poderia haver, que o interrogatório é ato de defesa, mas é ato de prova também. Então o juiz poderia até questionar a versão dele. Não, mas está deixando dar a versão como eles querem. Para não dizer, eu estou pressionando para ele produzir prova contra si mesmo. Então toda essa cautela está tendo. O nosso espectador, o Rogério Brasil, um abraço, está dizendo, Bolsonaro foi eleito várias vezes como deputado e nunca reclamou das urnas. 28 anos como deputados, 7 vezes 4, 28, 7 mandatos, eleito. Será porque não aceita? Não é? O Lula não teve que aceitar até a prisão, né? Teve que aceitar a prisão, não ficou pedindo anistia, não. Agora não, agora cometer esse crime, não, tem que ter anistia. Anistia por quê, meu Deus? Se cometeu o crime, tem que ir para a cadeia. Ontem, agora voltou. Ontem houve uma queda de luz aqui na área da Tijuca, mas já foi recuperada. E por um momento... que tem que haver, se houver prova, tem que haver a condenação da pessoa, o que for, seja ela a pessoa que exerceu ou exerça o cargo que for. A pessoa cometeu um crime, tem que se sujeitar aos rigores da lei. Simplesmente isso. Isso é a democracia. Nós não estamos vendo lá ex-presidente da Argentina também tem há 6 anos de reclusão. Sim, em todos os países. É verdade. Dentro desse raciocínio seu, o Rogério Brasil ainda diz, eu sou do Exército Brasileiro, 30 anos. Essas pessoas que pedem a ditadura não imaginam o que eles iriam sofrer. E dê uma boa tarde para nós dois. Viver numa ditadura não é bom. A pessoa fala que não, isso aqui é ditadura, não pode falar nada. A pessoa critica o tempo inteiro aí o que pode criticar. Agora vem uma empresa daí, criticam quando suspende uma empresa que vem para cá e não combate o crime que é cometido dentro das redes sociais que ela explora. É verdade. Isso também não pode. Eventualmente não, necessariamente se deu com a viagem do filho do Bolsonaro para os Estados Unidos, né, colocando aquele boné American Great Again, quer dizer, ele quer a América grande demais, e tentando fazer que as autoridades eventualmente... E vai para lá, para junto a um poder executivo de uma nação que é prepotente, que interfira no Brasil, no poder judiciário, poder legislativo daqui, onde já se viu isso aqui, eu não vejo nem razão para isso, mas se quisesse, procurasse tribunais internacionais, procurasse a ONU, procurasse o Tribunal Penal Internacional, mas não ia a um presidente da República
que é um país autoritário, que gosta de interferir em outras nações, que considera o Brasil aqui um quintal deles, considerou durante muito tempo, para que interfira no poder legislativo aqui, no poder judiciário, atuando aqui como intervencionista. Onde já se viu isso, meu Deus? É verdade. Mas, meu caro Zé Augusto Araújo, o nosso tempo acabou, né? Porque a gente tem um tempo necessário para depois repassar isso também para o YouTube e também para o Instagram. Assim, nem lulista, nem bolsonarista, não sou uma pessoa que me deixe levar pelo que eu ouço apenas, eu procuro examinar os fatos. O que eu peço daqueles que me ouvem é que tenham atenção voltada para os fatos e examinem os fatos com imparcialidade, sem aquele negócio de ser fanático por um partido ou por uma pessoa, e examinar o fato sem ver o que realmente aconteceu. É isso que eu peço, que tenha uma atenção voltada para os fatos, para que não seja levado simplesmente pela emoção. E deixo a todos um grande abraço e pedindo que vamos pensar nesse país, querendo que esse país seja melhor, sem fanatismo, sem coisas desse tipo, e que ele seja encaminhado para o bem do povo, isso é que importa. É isso mesmo, muito obrigado. Acabamos de falar com o doutor Zé Augusto Araújo Neto, né? Ele tem uma carreira jurídica das mais respeitáveis e deu aqui a sua opinião. Lembrando a você que na quinta-feira, hoje, quarta-feira, na quinta-feira, às 9 da manhã, nós estaremos aqui com o psicólogo Luiz Aibinder. E se você tem algum tipo de problema, você pode usar até um pseudônimo, se quiser, e você manda a sua pergunta para o meu e-mail, fsgrandinet@gmail.com. fsgrandinet@gmail.com. Então, amanhã, às 9 da manhã em ponto, o nosso querido amigo e psicólogo Luiz Aibinder. Ao doutor Zé Augusto Araújo Neto, nosso muito obrigado. Senhores e senhoras, um abraço grande, até amanhã, portanto.